Paz e bem, irmãos e irmãs. Nesta terça-feira, a Igreja celebra a memória de dois grandes santos, São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, que deram a vida pela fé em Cristo, testemunhando a fidelidade até o martírio. As leituras nos conduzem à reflexão sobre o serviço na Igreja e sobre a compaixão de Cristo, que traz vida onde há morte. Buscando aumentar a chama da fé em nossa vida, celebremos com confiança. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos à voz, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração. Viverei na pureza do meu coração. No meio de toda a minha família, diante dos olhos eu nunca terei
pecado. Viverei na pureza do meu coração. Farei que se cale diante de mim quem é falso e as ocultas difama seu próximo. O coração orgulhoso, olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver. Viverei na pureza do meu coração. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo. Viverei na pureza do meu coração. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta terça-feira nos convida a contemplar a beleza da vocação cristã, vivida com coragem e fidelidade. As leituras nos falam de serviço, compaixão e integridade, virtudes que brilharam na vida dos santos que hoje recordamos. Cornélio e Cipriano enfrentaram perseguições, mas permaneceram firmes, unidos pela caridade e pela verdade do Evangelho. Na primeira leitura, São Paulo fala das exigências para os que servem a Igreja, como bispos e diáconos. Homens de fé, íntegros, sóbrios, capazes de conduzir bem sua casa e de ser exemplo para os fiéis. Não é apenas uma lista de requisitos administrativos, é um chamado à santidade no serviço.
A Igreja precisa de corações que sirvam com humildade e retidão. Com o salmista, cantamos esse desejo de viver na santidade. Viverei na pureza do meu coração. É o compromisso de quem deseja viver diante de Deus com sinceridade, afastando-se do mal e buscando sempre o bem. No Evangelho de hoje, Jesus tem compaixão da viúva que perde o seu filho único, uma situação de dor extrema e de grande desolação. Sem mesmo que ela peça, Jesus restitui a vida de seu filho, motivo de alegria para todos. Irmãos e irmãs, imaginemos nós a alegria daquela mãe ao ver o filho voltar à vida, em plenas condições de se comunicar, de agir, com liberdade para viver. O Senhor está sempre disposto a derramar a sua graça sobre nós. Ele não se preocupa apenas com as nossas doenças físicas, mas também com as nossas necessidades humanas e emocionais. Abramos o nosso coração e deixemos que Ele derrame mais vida em nosso viver também. Que a nossa vida não seja pranto, mas graça e esperança. Tenhamos esperança. Alimentemos a nossa fé e busquemos agir com retidão e justiça, assim como os santos, cuja memória hoje recordamos. Em tempos de perseguição, não se deixaram abater. São Cornélio, nascido na Itália por volta dos anos 200, adveio de uma família cristã. Foi papa de 251 a 253, em tempos de dura perseguição contra os cristãos pelo imperador Décio. Seu pontificado foi breve, mas marcado por grandes desafios. Uma questão dolorosa dividia a Igreja. O que fazer com os cristãos que, por medo das torturas e da morte, tinham renegado a fé? Cornélio, inspirado pela misericórdia de Cristo, defendeu que esses irmãos poderiam ser reconciliados após um tempo de penitência sincera. Isso lhe custou a oposição de alguns, mas revelou seu coração de pastor, firme na verdade e compassivo diante da fraqueza humana. Ele acabou exilado e morreu mártir em 253. São Cipriano, nascido na África por volta de 210, foi bispo, contemporâneo e grande aliado de São Cornélio. Antes de se converter, era advogado e orador de prestígio. Uma vez convertido, deixou tudo e se dedicou à Igreja, tornando-se bispo por volta de 249. Enfrentou duras perseguições e também a crise dos Lápsi, defendendo a reconciliação dos arrependidos em sintonia com o Papa Cornélio. Foi preso durante a perseguição do imperador Valeriano e, após um julgamento firme e corajoso, foi decapitado em 258, tornando-se mártir. A amizade espiritual entre os dois foi marcante. Cornélio em Roma e Cipriano em Cartago. Sustentaram um ao outro com cartas e apoio mútuo, especialmente diante das perseguições e das divisões internas. Por isso a Igreja celebra juntos, dois pastores fiéis, unidos pela mesma fé, pela mesma caridade e pela mesma coragem até o martírio. A memória deles nos recorda que a Igreja é una, construída sobre a comunhão, e que a fidelidade a Cristo exige firmeza e, muitas vezes, coragem diante das dificuldades. Que pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, mantenhamos-nos firmes na fé em Jesus, que vence a morte e nos dá coragem. São Cornélio, rogai por nós. São Cipriano, rogai por nós. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Senhor nosso Deus, misericordioso e glorioso,
Nós vos louvamos pela vossa palavra que nos ilumina e nos transforma. Vós que inspirastes os santos Cornélio e Cipriano a viverem com coragem e fidelidade, dai-nos um coração íntegro, como o cantado pelo salmista, que rejeita o mal e busca a justiça. Ensinai-nos a viver com humildade, como os ministros que Paulo descreve, e a amar com compaixão, como vosso filho diante da dor da viúva. Restaura em nós a esperança, renova nossa fé e faz de cada um de nós um sinal vivo da vossa presença no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que São Cornélio e São Cipriano intercedam por nós para que sejamos fiéis até o fim. Um dia abençoado para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.